Vamos no vídeo de hoje iniciar a nossa unidade sobre a Primeira Guerra Mundial, falando do período anterior à Primeira Guerra e que contribuiu decisivamente para que a mesma ocorresse. Vamos falar então do que os historiadores chamam de neocolonialismo ou imperialismo do século XIX. Na segunda metade do século XIX, a disputa entre as potências industrializadas europeias era grande e não se resumia à venda de manufaturados. Os países industrializados enfrentavam a diminuição dos lucros como consequência da organização política dos trabalhadores, que resultou em aumento salarial e diminuição das horas trabalhadas, do esgotamento das fontes de matérias-primas em seus respectivos países na Europa, e também devido à concorrência predatória entre esses países industrializados: Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha. O imperialismo resultou da busca por áreas ricas em matérias-primas, que poderiam fornecer ferro, carvão e bronze, por áreas de investimentos, para empréstimos bancários, construção de ferrovias, pontes, estradas, para ampliação dos negócios, e por novos mercados consumidores, principalmente, para expandir a produção e as áreas que comprassem essa produção industrializada. O neocolonialismo teve como atores principais as potências industriais europeias, mas países de outros continentes, como os Estados Unidos e o Japão, também tiveram a sua fase imperialista no final do século XIX e início do século XX. As áreas cobiçadas pelos países industrializados sofreram pressões políticas e ameaças militares, transformando-se em colônias, protetorados, domínios e áreas de influência. Os americanos atuavam principalmente na América Central, no que eles chamavam de República das Bananas, submetendo esses países aos seus interesses com a política do Big Stick, do grande porrete, e seguindo as determinações do presidente James Monroe, a doutrina Monroe, a América para os americanos. Os japoneses, impulsionados pela revolução da Era Meiji, que foi uma revolução industrialista, eles expandiram seus domínios sobre áreas da Ásia. Os europeus, por sua vez, se concentraram nas Américas, em partes da Ásia, notadamente Índia e China, e principalmente sobre a África. A dominação sobre esses países acontecia de maneira direta, com a intervenção militar, com a ameaça de guerras e invasões, ou indireta, em alianças com as elites locais por meio de corrupção, suborno ou de puramente acordos políticos. A justificativa moral e religiosa para a política imperialista foi o argumento da superioridade racial e cultural do branco europeu sobre as raças inferiores dessas outras regiões. Regiões essas que necessitavam da ajuda humanitária e dos benefícios da civilização ocidental, o que os historiadores chamaram de darwinismo social. A competição pelo controle sobre essas áreas levou ao surgimento de inúmeros conflitos e de várias guerras com as áreas dominadas e entre os países industrializados. Nós tivemos a Guerra dos Cipaios, nós tivemos a Guerra dos Boxers, nós tivemos a Guerra dos Boers, nós tivemos a questão entre a Itália
a Inglaterra, nós tivemos a questão pelo controle do Egito, nós tivemos várias questões que levaram à organização da Conferência de Berlim em 1885 para tentar dividir a África entre os interesses dos países europeus, mas que não resultou em nada. Os conflitos continuaram, o fortalecimento do nacionalismo também, o aparecimento de políticas de alianças militares que tiveram um papel importante na Primeira Guerra Mundial, contribuíram para o clima de animosidades anteriores à Grande Guerra de 1914.